Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, você já sabe, né? Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se. Clica aí, venha fazer parte da nossa família No Ar Podcast. Estamos chegando aí a quase 13 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. E você que já é inscrito, muito obrigado aí pela audiência de sempre. Deixa seu like, seu comentário também, que ajuda a gente a ir mais longe, levar esse episódio para outras pessoas, beleza? E siga a gente também nas redes sociais, estamos disponíveis, só procurar No Ar Podcast que você acha tudinho lá. Hoje a gente tem um bate-papo muito legal, é um tema que eu gosto muito de abordar aqui no nosso No Ar Podcast, que é marketing digital. Você aí que está assistindo o nosso No Ar Podcast, sente que sua presença aí na internet não está muito legal, precisa melhorar, precisa entrar muitas vezes no digital, hoje esse podcast é para você. E principalmente para a gente entender para que tipo de profissional que é o marketing digital. Será que é para algum tipo, para outro não é? Ou é para todo mundo? E hoje eu estou recebendo um especialista aqui no nosso No Ar Podcast. Leandro Rodrigues, seja muito bem-vindo ao nosso No Ar Podcast. Muito obrigado, Thiago. É um prazer incrível estar aqui, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto em outros locais. Eu sempre olhava aqui para o estúdio e falava, um dia eu vou estar lá, e esse dia chegou. Então, estou muito feliz de estar aqui, de estar tendo essa oportunidade de falar um pouquinho do marketing digital, né? Desmistificar o que é trabalhar com a internet, desmistificar um pouquinho, derrubar algumas barreiras, porque é um campo novo que a pandemia trouxe, não teve para onde correr, todo mundo teve que se digitalizar. Acredito que era um movimento que já iria acontecer e foi antecipado. Então, a ideia aqui é entender o que é, para quem é e como que a gente pode começar nesse mercado, né? A ideia aqui é desmistificar que marketing digital é curso para vender curso. Sim. Ou é coisa de afiliado, que você tem que ficar forjando algumas coisas, né? Talvez, se você não sabe do que é que a gente está falando, tenha certeza que hoje você vai começar a beber de uma fonte limpa. Não só no sentido da especialidade do conhecimento, mas no sentido de valores e princípios. Porque de nada adianta você começar o seu negócio se aquilo que você acredita não está em conformidade com aquilo que você vai utilizar de estratégia. Porque não tem para onde correr. Empreender é você trabalhar 48 horas por dia. Não tem. E a ideia do marketing digital é conseguir fazer com que a sua mensagem chegue a mais pessoas, com que o seu produto chegue a quem se interessa, mas de uma forma que reduza um pouco o seu trabalho, mas ao mesmo tempo te traga um retorno que você não vai conseguir nas vias mais normais, né? Digamos assim, que você vai sair daqui com 1000 panfletos e vai distribuir na porta de uma escola, na porta de algum lugar. A pessoa que você vai pagar para fazer isso, cara, ela vai entregar para quem pegar ali na mãozinha. Uhum. Mas a partir do momento que você usa a sua rede social, que você usa o Instagram, que você usa o Facebook, que você usa tráfego pago, você tem como fazer com que aquela mensagem chegue às pessoas que são interessadas. Então, a ideia aqui é justamente para quem é, como fazer isso e quais os caminhos que a gente tem aí para fazer com que qualquer pessoa possa se beneficiar disso. Muito bom, só a introdução, galera. Vocês já viram aí que o podcast hoje promete com muita informação. E o Leandro, ele, além da gente ter trabalhado junto, a gente também é irmão de caminhada, né? Estamos aí juntos também na igreja, na caminhada, irmãos de renovação carismática. E então é uma alegria também para mim estar aqui com esse podcast maravilhoso de hoje. E eu quero agradecer os nossos parceiros aqui que estão sempre com a gente no nosso No Ar Podcast, o SAF Assistencial, que esse ano de 2025 está completando 30 anos aqui na nossa região, e o SAF tem qualidade para você. E tá rolando um sorteio bem legal, tá? Para você participar é bem fácil, é só você pagar o seu carnê em dia. Pagando o seu carnê em dia, você ganha o seu número da sorte. Em janeiro vai ter o sorteio de um carro zero. Então, você que é associado SAF, fica em dia ali com o seu carnê, pague direitinho, tal, tudo certinho, todo mês, você vai ganhar o seu número da sorte, e aí em janeiro vai ter o grande sorteio, você pode ganhar um carro zero. Se você ainda não é associado ao SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. Amigos fazem planos, SAF Assistencial. Também nosso grande parceiro é a Free Online, nós estamos conectados através da Free Online, o melhor provedor de internet, atendendo Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Duas Barras, Trajano de Moraes,
toda a região está conectada através da Free Online. E além do plano de internet sensacional que a Free Online oferece, agora também tem TV por assinatura. Então acesse o QR Code que vai estar passando aí na tela, vá direto para o site da Free Online e confira todos os planos disponíveis. Free Online é top, Free Online é você feliz. E também nós temos um grande parceiro aqui no nosso Noar, que é a Soneca. Soneca Colchões, localizada em 2 endereços em Nova Friburgo, Conselheiro Paulino e Avenida Alberto Braune. A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas no sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, a sua idade, tem um colchão adequado aí para a sua realidade. E você que está assistindo o nosso Noar Podcast, acesse o QR Code, confira todas as novidades que a Soneca preparou para você. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Gratidão a todos os nossos parceiros aqui do nosso Noar. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa. E, Leandro, antes de a gente entrar no assunto aí de marketing digital, eu queria conhecer um pouquinho sobre o Leandro, cara. Quem é o Leandro? Da onde que você é? Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Como você já me apresentou, sou Leandro, tenho 32 anos, sou natural de Salvador, no estado da Bahia. Me mudei para cá em janeiro de 2016. Legal. Vim para cá a trabalho, né? Hoje eu trabalho, além de empreender, eu tenho meu trabalho CLT. Eu vim para cá por conta da minha filha. Eu sou papai, tenho uma filhinha de 10 anos, maravilhosa. O nome dela é Liz. Ela tá lá em Salvador. E sou católico, católico, apostólico, romano e carismático. Bastante frisar essa importância, né? Eu busco viver uma vida no Espírito, uma vida onde Deus guia não só aquilo que eu faço com relação aos outros, mas principalmente aquilo que eu faço quando não tem ninguém para ver, sabe? Que eu acho que o principal desafio da fé não é quando você está do lado de fora, é quando você está do lado de dentro, onde só tem você e Deus. Então, a igreja, para mim, ela não representa só um local onde eu vou para ter uma experiência com Deus. A igreja, para mim, é um norte de vida. Né? Legal, onde eu busco sempre olhar para a minha vida, ver onde está errado e buscar me adaptar. Já trabalho nessa área de marketing digital tem uns 4 a 5 anos. Na verdade, começou em 2020 com a pandemia. Comecei estudando para saber como é que eu iria fazer para divulgar bolo de pote. Caí no mundo dos lançamentos com Érico Rocha, comecei a estudar a fórmula de lançamento, entrei para a comunidade Sobral de Tráfego. Legal. E aí hoje estudo low ticket lá com o Ricardo Máxima. Sempre busco ali, né, ter pessoas que são expoentes do mercado como referências, porque eu acredito que todo mundo precisa beber de uma fonte. E aí agora, depois desses 4, 5 anos, eu já não só trabalhei no sentido de como prestador de serviço, mas também como mentor. Já acompanhei algumas pessoas que queriam começar, não sabiam como. A gente pegou ali, elaborou um projetinho baseado na realidade dela, para ela poder sair do zero e começar a montar a sua presença online, a sua presença no digital, como eu falava, né? Então, eu sou um cara que gosta de música, um cara que gosta de internet, um cara que gosta de Deus, da igreja. Sou papai, sou solteiro, não sei se precisava falar isso, mas agora falei. Cara, que legal, que legal, cara. E é bacana a gente ver como que Deus ele vai mostrando o nosso caminho com o decorrer do tempo, né? E para o pessoal que está assistindo o nosso podcast e já escutou muitas vezes sobre marketing, né? Marketing, isso, anúncio. Defina pra gente o que é um marketing digital, pra gente poder começar o nosso bate-papo sobre esse trabalho que você proporciona, que você ajuda muitas pessoas, pro pessoal entender o que é o marketing digital. Tá, vamos lá. Marketing digital, ele não necessariamente, no meio da pandemia, começou esse estereótipo, né? Eu quero começar de trás para frente. Começou com essa ideia de que marketing digital é curso que vende curso. As pessoas que têm algum conhecimento, que querem ensinar, hoje em dia são denominadas de forma errada de coaches, né? Dizendo lá que é tudo mentira, é tudo balela e que isso. Não, mas marketing, propriamente dito, é uma forma de você trazer visão para algo. Vamos supor que você quer divulgar o podcast, você vai botar um carro de som. Vamos lá, interior tem muito isso. Alguém morre, alguma festa, alguma coisa, sai um carro de som com um cara rodando a cidade inteira lá, ele está fazendo o marketing dele, seja para convidar para alguma coisa, enfim. O marketing digital é uma forma de você falar
na internet, extrapolando algumas barreiras físicas, né? Algumas barreiras locais, e você conseguir comunicar com a pessoa certa. Porque se você parar para perceber, hoje em dia, muitas casas, as pessoas estão muito mais ligadas no celular do que ligadas na televisão. Lembra que a gente, há muito tempo atrás, né, a gente ia lá assistir algum programa, algum filme, alguma coisa, na medida que passava o horário, né, os comerciais das empresas mais caras era na programação da noite. Por quê? Porque na programação da noite, quem estava assistindo era o pai, a mãe, que passou o dia trabalhando, chegava em casa e assistia uma novela, ia assistir um jornal. Então, cada comercial entre uma parte e outra do jornal era específico para um público. Sim. Cada comercial entre uma parte e outra de uma novela era específica de um público. Aquilo já era marketing digital. Aquilo já era como é que eu posso dizer? Uma forma assim embrionária daquilo que a gente vê hoje. Só que ao invés da gente ter que pagar milhões, ao invés da gente ter que buscar uma oportunidade em locais como a Globo, como as grandes emissoras, ou até nos rádios, a gente consegue isso pelo Instagram. O marketing digital é você anunciar no local onde as pessoas já estão lá esperando por aquilo. Talvez não esperando sobre a sua solução, mas esperando para poder ter um problema resolvido. O maior ativo hoje, Thiago, e as pessoas ainda não compreendem isso, o maior ativo que a gente tem hoje é o nosso tempo. Verdade. É a nossa atenção. As estratégias de marketing digital, elas servem para você usar a atenção que as pessoas estão gastando na internet para poder anunciar o seu produto. E aqui acho que é o mais importante quando a gente fala da questão de princípios, quando a gente fala da questão de valores. Se você vai anunciar o seu podcast, se você vai colocar um anúncio no ar, cara, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você vai estar falando aqui. Os profissionais que vêm aqui e tudo mais. Porque aqui é uma vitrine. A pessoa vai lá, ela vai ver algum profissional que veio aqui, ela vai ver aquele conteúdo e ela falou, aquilo ali é interessante. Então, se a pessoa não tem algo para poder levar, se a pessoa não tem, acho que nem questão de resultado, mas é questão de integridade mesmo, sabe? Se eu não tenho confiança, credibilidade naquilo que eu vou anunciar, eu não vou anunciar, eu não vou falar daquilo. Cara, vamos pegar aqui o exemplo do momento que eu acho que vai clarificar o que a gente está falando aqui. Tigrinho, irmão. Sim. Tigrinho. É o pessoal usando da atenção das pessoas de maneira extremamente errada. Porque todo mundo sabe que aquilo é para poder comer o dinheiro das pessoas. Sim. E quando a gente fala de marketing, a gente entra num assunto chamado de gatilhos mentais. Sim. Que é uma pessoa chamada Robert Cialdini, ele escreve um livro chamado Armas da Persuasão, e lá ele fala um pouco sobre os gatilhos mentais. E eles funcionam para todo mundo. Pro bem e pro mal, né? Justamente, pro bem e pro mal. Cabe a gente saber como utilizar. Sim. Você tem um problema para resolver. Só tem uma pessoa que pode resolver o seu problema. E, cara, é escassez. Só tem uma pessoa, gatilho mental da escassez. Sim. Digamos que essa única pessoa resolve o seu problema, digamos que é um problema de saúde, um médico que só ele sabe solucionar aquilo. E a consulta dele custa 10 mil. Você vai dar um jeito de arranjar esse dinheiro. E aí essa consulta é lá em outro local. Você vai dar um jeito de arranjar esse dinheiro e de fazer essa viagem. Porque é uma questão de saúde. Enfim. Então, o marketing digital ele precisa de muito alinhamento com princípios e valores, porque ele funciona. E ele pode funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que a gente precisa estar muito atento na internet quando a gente para escutar as pessoas, não só sobre aquilo que elas estão falando, mas sobre aquilo que elas falam de forma silenciosa. Sim. Seja com a vida, com o Instagram e por aí vai. E é interessante você falar isso, Leandro, porque principalmente nessa questão dos anúncios na internet e principalmente lifestyle também, porque a pessoa pode ver ali um anúncio, ela começa a seguir aquele influenciador X, Y, e ele acha que o que ele está mostrando ali na internet é o que ele vive 100% da vida dele, ou que... aí entra essa questão que você falou do tigrinho, por exemplo, das coisas que levam para o mal. E é interessante a gente ver como que eu posso dizer?
a integralidade daquela pessoa. Sim. Porque a gente não pode simplesmente achar que tá ali um mil maravilhas. Existe Sim. também aquela parte aonde que a gente precisa ter a nossa responsabilidade de investigar a veracidade, se é realmente aquilo. Justamente. E isso é muito legal de a gente abordar, porque hoje o nosso foco é falar desse marketing voltado para o bem, né? Sim. Porque a gente, quando fala do tigrinho, todo mundo fala, nossa, Deus me livre e guarde, eu conheço fulano que perdeu tanto, que perdeu, o pessoal perdeu o que ele nem tinha, ele perdeu lá. Mas o marketing não é isso, né, Leandro? Sim, de fato. O marketing digital, ele na verdade, ele te mostra a melhor solução para aquilo que você talvez nem sabia que precisava, mas apareceu ali para você. E por isso que a gente fala, caramba, como que pode? Eu pesquisei uma vez só sobre uma TV de 50 polegadas e de repente começou a aparecer várias opções para mim, para eu poder comprar. E aí eu queria entender como que funciona esse trabalho mesmo, né? De para quem que é esse trabalho? Para quem que funciona esse tráfego? Eu que tenho uma lojinha aqui no centro da cidade, consigo aparecer para mais pessoas, consigo mostrar os meus produtos, consigo oferecer a minha solução para outras pessoas na internet? Ou isso também é voltado somente para infoprodutor? Como que é a sua análise sobre isso? Então, vamos lá. Você trouxe um assunto bem importante. Vamos dividir dentro do marketing o que é que normalmente a gente fala na nossa comunicação. Existem os infoprodutores, que são aqueles que vendem produtos online, produtos digitais, por exemplo. O podcast, ele é um infoproduto. Uhum. Por mais que ele seja um local físico onde a gente esteja gravando, mas você não vai alugar um DVD para poder pegar aqui essa gravação e colocar lá. DVD, nossa, isso nem existe mais. Gente, não existe mais DVD, enfim, voltando. Você não vai ter isso dessa forma. Isso aqui a galera vai acessar no YouTube para poder assistir. Então, isso aqui é um serviço online, isso aqui é um infoproduto. Mas, da mesma forma que isso é um infoproduto, digamos que uma pessoa é o dono da loja que você falou. Uhum. O carinha que lá, que ele tem um dono da loja, um empreendedor, ele tem a sua lojinha de móveis e é daqui de Bom Jardim, pegando esse exemplo. Não tem para onde correr. O comportamento, o padrão hoje de todo ser humano, a grande maioria, não vou generalizar, é toda vez que ele quer comprar algo, ele vai no YouTube, ele vai na internet procurar referências. Ninguém mais compra geladeira simplesmente indo na loja e vendo lá qual que é a geladeira, tomando informação com o vendedor, até porque o vendedor vai pegar a oportunidade do cara que está interessado lá e fisgar ele para poder fazer a compra naquele momento. E às vezes aquela compra não vai ser a melhor opção da realidade da pessoa. Então, qual que é o comportamento padrão de todo mundo hoje, que está envolvido em, mesmo que no nível mais básico de internet? Se eu quero comprar um móvel, se eu quero comprar uma cama, até mesmo o pessoal que falou aqui de cama, né? Vocês têm um parceiro que é a Soneca Colchões. Isso. Eu quero pesquisar por qual que é o melhor colchão. Deixa eu ver aqui na internet, review de colchão, né? Uhum. Aí você vai descobrir que existe a questão do ortopédico, do que não é ortopédico. Então, quando você vai para a loja física para poder comprar, você já vai sabendo mais ou menos o que você quer perguntar. Legal. Aí, o que acontece? O Instagram hoje é uma rede social que ou você pode utilizar para entretenimento, ou você pode utilizar ela de forma estratégica. Sim. Se a gente for pegar o exemplo, por exemplo, eu gosto muito desse que é muito claro, muito nítido. A empresa Red Bull. Uhum. A empresa Red Bull, ela não tem no perfil dela falando das latas. É verdade. Falando dos estilos e dos tipos de sabores. Uhum. Quando ela vai anunciar alguma coisa nova, tudo bem. Mas quando você vai lá no perfil da Red Bull, o que você mais vê é o seguinte. Você vê a galera pulando de avião, de helicóptero, fazendo um bocado de esportes radicais. Porque o público que gosta de consumir energético é um público que tem uma vida muito mais ativa. Então, o que é que ele faz? Ele constrói aquilo que a pessoa vive para gerar uma identificação ou até mesmo para poder gerar um desejo e alinhar aquilo à marca dele. Ou seja, se eu bebo Red Bull, eu tenho uma vida mais agitada. Tanto que hoje em dia, se a pessoa está pensando, cara, preciso tomar um energético, café fica de lado, porque você acha que o café é um negócio assim mais fraco, você já pensa ali na solução do energético. Sim. Por quê? Porque eles têm a substância e tudo mais, mas inconscientemente eles vendem essa ideia. Isso é muito legal, Leandro. Você lembra, rapidinho, desculpa te cortar, você lembra daquele comercial, Red Bull te dá asas, entendeu? Tudo isso fica na cabeça de quem conhece.
E aí, pode falar. Não, é exatamente isso que eu ia falar, porque eles fizeram um marketing tão forte que hoje, quando você vai fazer algum exercício, você já logo pensa na Red Bull para poder te dar energia. Sim. Então, isso é muito interessante porque a gente vê na prática esse trabalho de fixação que o marketing faz. Sim, aí pegando o exemplo que a gente estava falando da Soneca Colchões, né? Tô fazendo marketing para vocês aí, hein? Pegando esse exemplo da empresa de colchões. Você vai ter o seu Instagram, onde você vai falar sim dos produtos que você tem, mas ao mesmo tempo, se você for fazer uma campanha para poder divulgar, cara, qual a primeira coisa que vem na minha mente? Uma pessoa totalmente cansada, chegando do trabalho e falando assim, hoje o dia foi exaustivo, mas nada melhor do que chegar em casa e poder descansar. Aí a pessoa vai lá, tira a roupa e dá aquela deitada na cama, aquela respirada funda. Aí de leve, assim, uma câmera pegando do lado Soneca Colchões, a marca do colchão, ou seja lá, alguma coisa assim do tipo que relembre. Por quê? Você está associando ao seu perfil aquela realidade ali que descansar é estar num bom colchão. Que descansar bem depois de um dia de trabalho. A pessoa cria esse desejo. Quer ver uma outra coisa? Quem nunca teve aquela situação, estou com vontade de comer um doce, estou com vontade de comer o quê? Um chocolate. A primeira coisa que instantaneamente a gente pensa é chocolate. Mas doce tem um bocado, tem paçoca, tem bala, tem jujuba. Mas automaticamente, muitas vezes quando a gente pensa em doce, a gente associa a chocolate. E quando a gente associa isso, a gente associa o quê? Nestlé. Vocês lembram daquela latinha da moça? Uhum. Que já vinha aquele brigadeiro, aquela sensação de você pegar a colher, de colocar lá. Nossa, era muito legal. Eles não falavam da composição do produto, de como era. Falava da praticidade, que era você pegar ali uma lata de brigadeiro, tirar, enrolar e preparar para a festinha. Falava muito nesse estilo. Então, hoje, qualquer pessoa que queira fazer isso na internet, o que ela tem que pensar? Para quem que eu vou falar? Para quem que eu vou me comunicar? O que a pessoa precisa? O que eu vendo? Porque eu não vendo colchão. Aí que entra a questão do papo de coach que muita gente acha, mas não é, gente, é estratégia. Eu não vendo colchão, eu vendo uma oportunidade da pessoa ter um bom descanso. Porque existe colchão que custa, sei lá, vou juntar um preço bem barato, sei lá, R$500, dos mais baratinhos, e tem aqueles que eu não consigo nem pensar no preço. Uhum. Deve ser 10, 15, 20, 30 mil, que tem algodão egípcio com pluma de alguma coisa lá. Ele tem um motivo para ser tão caro. Ele tem os benefícios de ser tão caro. E da mesma forma que aquele que é mais barato, ele tem os motivos para ele ser mais barato. Então, o meu público, ele vai se interessar pelo mais caro ou pelo mais barato? A minha realidade local ali, qual que é o interesse dela? Qual que é o poder aquisitivo dela? Para que eu saiba como fazer isso de forma estratégica e utilizar os canais sociais para vender. Sim. Porque eu hoje, se eu for comprar alguma coisa, a primeira coisa que eu entro é no Instagram e pesquisar ali ao meu redor, ou então entro no Google, né, para poder pesquisar, para ver se está lá no Google Maps, o que é que tem, para poder pesquisar. E automaticamente, se você tem um posicionamento online, se você tem um posicionamento digital, você vai ser encontrado. Então, a ideia é, todo mundo pode entrar na internet. Todo mundo, literalmente todo mundo. Todo mundo pode ter um Instagram, estruturar esse e ofertar o serviço. Sabendo fazer da maneira certa, você consegue multiplicar. A gente estava aqui conversando antes do episódio começar sobre contabilidade, né? Uhum. Você pega um contador. Cara, o contador, ele pode fazer o imposto de renda das pessoas, ou seja lá qualquer for outro tipo de serviço que ele possa oferecer para a pessoa física, de qualquer parte do Brasil. Ele não tem a necessidade de ter um escritório para a pessoa ir lá. Digamos que ele tenha lá o escritório da empresa de contabilidade dele, beleza? Uhum. Mas os clientes dele não precisam estar limitados à região geográfica que ele está. Então, a partir do momento que você consegue construir essa presença online, que você consegue construir essa presença digital, você tem a chance de aumentar os seus ganhos. Porque você começa a falar com gente do Brasil e do mundo inteiro. Isso é muito legal, cara. E principalmente, enquanto você estava falando, o que eu pensava é o seguinte:
Por isso que não é todo anúncio que funciona. Não é porque você botou um dinheiro ali no tráfego pago, gravou um vídeo que ele vai vender. Existe uma estratégia para a produção desse criativo, Sim. dessa arte ou desse vídeo. E quando isso não é pensado previamente, a pessoa acha que está jogando dinheiro fora. Aí fala, não funciona. Justamente. Aí entra um outro ponto que é interessante. Muita gente acha que marketing digital é você pegar e colocar dinheiro de um lado e sair 2 dinheiros do outro. Não é assim. Tem muita gente que acha que tráfego pago é colocar dinheiro e na certeza de que vai sair dinheiro. Existe a estratégia que, quando ela é pensada e estruturada, ela tem uma grande chance de dar retorno. Mas da mesma forma que o marketing digital é uma estratégia, ela pode dar certo como ela pode dar errado. O que muitas pessoas que trabalham com a internet terminam se frustrando ou terminam tendo assim uma experiência negativa? Cara, a pessoa vai lá, começa a fazer, e aquilo que a gente também estava falando antes dela pensar em quem ela vai conversar, ela começa a pensar naquilo que ela vai vender. E às vezes a realidade dela ali não condiz com aquilo. Não só a questão da realidade local, mas às vezes a forma de posicionar na internet não está legal, não está ajustada. Se a gente está falando de um negócio físico, eu não vou abrir uma... Desculpa, eu não vou abrir, sei lá, um Outback numa cidade que é pequena. Não vai ter vazão, não vai ter demanda. Em um local que é difícil acesso. Não tem lógica. Mas qual que é a necessidade daquele local? Aí a gente vai lá e mobiliza e faz o melhor que a gente pode mediante aquela realidade. Não é máquina de fazer dinheiro, é uma estratégia de venda. Mas se eu só confio nessa estratégia de venda, no tráfego, falando de tráfego pago em si, né, que é uma que você trouxe a questão dos anúncios online, né? Tráfego pago nada mais é do que você pegar e dizer assim, Facebook, Google, eu quero que a minha mensagem seja encontrada por mulheres de 30 a 60 anos de idade que têm interesse em corte e costura, que têm interesse em emagrecimento, seja lá o que for que você venda. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha com contabilidade. Você tem um range de idade das pessoas que normalmente são seus clientes. Talvez é um homem, a mulher que tem ali mais ou menos em torno dos seus 30 a 40 anos de idade, que vai ter ali uma remuneração a ponto de precisar de um contador para fazer o imposto de renda. Então, quando você coloca lá, você termina colocando esse tipo de pessoa. Você pode segmentar, por exemplo, por nível de escolaridade, e aí digamos que você só quer pegar as pessoas de Bom Jardim, você coloca um pinzinho ali, né? Você consegue colocar o CEP, você consegue colocar o nome da cidade, ele não vai sair desse limite geográfico aqui da cidade. Então, você anunciando da maneira certa, você consegue sim se comunicar. A estratégia toda, ela precisa ser pensada no que você vai falar. Porque eu posso, cara, abrir isso aqui hoje e falar um bocado de asneira. Não vai ter ninguém para ouvir. Ou então posso falar aqui de churrasco e o meu público que está me assistindo é vegano. Sim. A comunicação tá boa, mas, né, digamos assim, que eu tenho um alinhamento daquilo que eu estou falando, que eu tenho um domínio daquilo que eu estou falando, mas eu estou falando para quem não quer escutar. Então, muitas vezes, muitas pessoas terminam ficando ali no meio do caminho, porque, volto a dizer, elas têm cabeça de empreendedor, beleza? São empreendedoras. Mas elas pensam no produto e não na necessidade das pessoas. Sim. Mas quando você pensa na necessidade das pessoas, você consegue transformar o seu produto de uma forma que aquilo seja atrativo, que é o que a gente chama de oferta, né? Produto é o que você vende, oferta é o que faz o produto vender. Sim, isso é muito legal. E, cara, as pessoas, algumas pessoas, alguns empreendedores, têm uma crença que é caro investir em marketing digital. Isso é uma realidade? Não. Como que hoje funciona essa questão até de orçamento mesmo, que as pessoas... Vamos botar, o pessoal está assistindo nosso podcast, é empreendedor, poxa, eu preciso anunciar o meu negócio na internet. O que ele precisa ter assim como um parâmetro para ele poder falar assim, o que eu preciso fazer para anunciar na internet? Questão de investimento, em questão de dar os primeiros passos para poder colocar o negócio dele no digital. Tá. A primeira coisa que a gente tem é o meio de comunicação. Tá. O que é que a gente precisa pensar? Existem produtos que são
encontrados Uhum. e tem aqueles produtos que a gente pode chamar de produto explorador. Vamos dar esse nome aqui. Existem coisas que você só procura no Google e existem coisas que você só pode estar sendo captada ali quando você vê algo no Instagram. Há 30 anos, nascia em Nova Friburgo uma ideia simples: cuidar de gente. O Grupo SAF cresceu, chegou a novas cidades e deixou em cada uma delas o que tem de mais valioso: a presença. Mais do que um plano, o SAF é a companhia, acolhimento que virou tradição. Mesmo falando sobre a perda, o que entregamos sempre foi vida, porque nunca deixamos de cuidar. Grupo SAF, há 30 anos cuidando de você. Você sabia que muitos dos sintomas do dia a dia, como fadiga, ansiedade, intestino preso, TPM intensa ou baixa imunidade, podem estar ligados a desequilíbrios bioquímicos no seu corpo? Na consulta ortomolecular, eu investigo a causa dos sintomas através dos exames e escuta individualizada. A gente não trata só a alimentação, tratamos o corpo como um todo, com foco em equilíbrio nutricional, hormonal e metabólico. Você recebe um plano exclusivo com base no seu estilo de vida, exames e queixas. Uma alimentação funcional, suplementação, ajustes no sono, intestino, ansiedade, tudo de forma natural e personalizada, feito exclusivamente para você. Com esse cuidado, minhas pacientes relatam mais disposição, melhora na pele e intestino, redução da ansiedade e até mais clareza mental. É sobre cuidar do corpo com estratégia. Se você quer cuidar da sua saúde de forma completa e entender de verdade o que o seu corpo está pedindo, agende sua consulta ortomolecular comigo. Vamos cuidar da sua saúde com carinho e consciência. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Eu nunca abri
o Instagram para procurar médico. Se eu quero um médico ali fisicamente, eu vou procurar no Google. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, eu já me conectei com médicos que de outros locais, porque na internet ele falou de algo que me chamou a atenção e eu comecei a seguir ele. Então, se você é um médico, você tem que estar nos 2 lugares. Que você pode tanto captar as pessoas, como você pode, né, estar preparado para a qualquer momento alguém chegar lá no Google e procurar, por exemplo, é um caso que hoje que eu trabalho também, dermatologista em Macaé. Então, automaticamente, a pessoa tem que estar nos 2 locais. Mas agora, digamos que você quer ensinar pessoas que querem fazer um podcast. Cara, você tem que estar nos 2 locais. Mas a maior probabilidade de pessoas virem mais capacitadas do YouTube é muito grande, porque é um ambiente onde o podcast é consumido. No meu Instagram, as pessoas vão ver cortes desse vídeo, mas no YouTube está aquela audiência que senta, que estuda, que gosta de ver vídeos de 10, 15, 20, 25 minutos, que acompanha tudo aquilo ali. Então, o meu produto, aquilo que eu vendo, onde que eu vou colocar? E, a partir desse momento, tendo feito esse estudo, a gente vai para o campo de batalha para poder estruturar sua presença digital. Ou você vai estruturar um canal no YouTube, ou você vai estruturar um perfil no Instagram, ou você vai ali, né, aprender a como anunciar no Google. Tendo isso, você vai gravar os seus vídeos, você vai fazer os seus anúncios, pensando nessa realidade que eu falei, né? Para quem que eu vou falar? O que é que ele precisa? O que é que um contador vai falar para uma pessoa? Ele vai falar da oportunidade de fazer a declaração de imposto de renda com antecipação? Não. Ele vai falar que se você não fizer da maneira certa, daqui a 5 anos, o leão pode vir e você tem que pagar algo muito caro porque você, infelizmente, não fez da maneira certa. Às vezes você vai economizar 200, 300 reais de uma pessoa que está fazendo imposto de renda ali naquele ano e lá na frente vai ter que pagar 5, 10 mil reais porque você não fez a coisa da forma certa no início. Então, é ali o medo de dar errado, de fazer algo errado. Você tem que se aproveitar, não do medo da pessoa, né? Mas da execução errada de algo. Então, onde que você vai bater? Numa oportunidade, por exemplo, de falar assim, já parou para perceber que você pode estar deixando dinheiro na mesa quando você faz seu imposto de renda? Porque existem alíquotas, existem coisas, não sei falar os termos técnicos, né? Mas, digamos assim, existem estratégias que você pode fazer dentro da legalidade que fazem com que você consiga tirar ali o máximo do seu imposto que está retido. Falando aqui da realidade de contador. Eu não estou dizendo, venha fazer o seu imposto de renda comigo. Mas eu estou falando assim, eu plantei uma dúvida no ouvido da pessoa. Será que eu estou fazendo da forma certa? Será que aquele dinheiro que todo mundo que vai fazer imposto de renda, olha aquela quantidade de dinheiro que está lá para o governo, você fala assim, nada, que raiva. Mas será que daquilo que eu poderia tirar, eu estou tirando realmente tudo? Você plantou a dúvida, a pessoa vai querer saber mais, se ela estiver dentro daquela realidade, entendeu? Então, ajustei aonde eu vou anunciar, ajustei a forma de comunicar, você vai engatar tráfego pago. Você vai colocar lá ou dinheiro no Facebook, ou dinheiro no Google, ou anunciar através do YouTube, para que essa plataforma amplifique a sua mensagem para mais pessoas. Então, basicamente, você precisa estruturar o seu perfil no local onde está a sua audiência e colocar ali tráfego pago. É legal você falar isso, porque aquela questão que a gente tinha, por exemplo, de feira. Compre aqui, bem amarelo com vermelho, e tem gente que leva isso pro internet, né? Tem gente que faz conteúdo achando que falando compre aqui, compre de mim, eu estou vendendo isso, vai trazer seguidores. E aí, quando não dá resultado, volta aquela questão que eu tinha comentado, isso não funciona. Mas Justamente. Será que tem que pensar se a estratégia que eu estou utilizando, o local que eu estou é adequado para o meu negócio? Isso aí é uma coisa muito, muito legal de você comentar, Thiago. Eu quero trazer aqui o exemplo do McDonald's. Você que está em casa, preste atenção nisso. Vocês já pararam para perceber que o McDonald's de hoje é totalmente diferente do McDonald's de 10 anos atrás? Eu comentei isso com Thalia, cara. Cadê o Ronald McDonald? O que é que fizeram com aquele palhaço amarelo que atraía criança para tudo que é canto? Sim. Cadê o negócio do McLanche feliz? Hoje em dia, as pessoas, né? Antigamente o McDonald's era um local onde todo mundo ia para passear. Tinha aqueles brinquedos grandes, tinha o apelo do McLanche Feliz, fazia propaganda do brinquedinho e tudo mais. Mas hoje mudou. Hoje em dia você vê a estrutura de um McDonald's, parece até uma estrutura de uma casa.
As cores são mais escuras. Por quê? Porque eles querem fazer com que aquele consumo ali seja rápido e tenha uma maior rotatividade. É a questão do fast food. Ele não quer que a pessoa fique lá dentro vendendo 10, 15, 20, 30 coisas. Não. Mudou a forma de consumo. Mudou a estratégia. Mudou a forma de pensar. Então, quando você tem aquelas cores de vermelho, aquelas cores amarelas, aquilo ali gera alerta, aquilo ali gera algo. Mas quando você bota um cinza, algo mais calmo, você tira aquele senso de urgência. Entende? Então a pessoa vai lá, ela vai consumir e depois vai embora. Acabou. Ela não vai ficar ali e passar tempo. Eu não lembro a última vez que eu passei no McDonald's para entrar na loja e ficar lá. A maioria vai e opta pelo drive. Não tem mais aquele apelo de você levar o filho e passar tempo lá dentro do McDonald's. Acredito que existam pessoas que ainda façam isso. Mas ainda assim, a grande maioria, quando faz isso, faz aonde? No shopping center. Sim. Não faz dentro de uma lojinha do McDonald's, não faz dentro de um localzinho ali estratégico, né? Sim. Dentro dessa questão de estratégia, você enxerga que hoje ter o contexto mais voltado para a nostalgia faz sentido? Porque eu vejo, por exemplo, você deu o exemplo do próprio McDonald's. Hoje eu vejo que eles batem muito na questão da sua nostalgia de quando você ia lá, do que muito nessa captação dessa geração mais nova. Eu penso que falando de estratégia de conteúdo mesmo, existe uma balança ali para você falar assim, poxa, eu tenho que pegar esse público que ficou adulto, mas ele tem uma saudade de quando as coisas eram, mas eu também preciso agradar essa geração Z que está aqui agora. Como que você analisa essa questão assim da produção de conteúdo mesmo, até para não ter essa questão da urgência, mas trazer essa questão como era bom e ao mesmo tempo se comunicar com essa nova geração? Percebe que o Big Mac continua sendo anunciado o tempo todo? Vamos lá. Eu acredito que o ponto-chave é esse que você falou. A audiência envelheceu. As pessoas que conheceram o McDonald's como era antes, elas cresceram. Então, cara, não é mais como era antes, então não vou lá. Então, tem que dar uma modernizada para poder acompanhar o tempo presente. Mas uma outra coisa, Thiago, que você falando assim que me vem à mente, é muito na linha que o mundo mudou. O mundo está mais saudável. Hoje em dia, acredito que a Coca-Cola deve vender muito mais Coca Zero, porque, pelo menos, a maioria das pessoas que eu conheço, elas bebem Coca Zero. Verdade. Você lembra de um movimento que isso aí estourou na internet, o Cristiano Ronaldo fez? Sim. Você lembra daquilo? Ele pegou, o fato dele pegar uma Coca-Cola e tirar e colocar aqui, ele estava dizendo, eu não quero a minha imagem associada a isso. E aí, acho que foi na semana seguinte, as ações da Coca-Cola despencaram. Teve um impacto. Uau. Então, eu acredito que está muito no olhar que tem o mundo, que tem um apelo mais saudável. Cara, hoje em dia estourou clube de corrida. As pessoas estão procurando ser mais fitness, ser mais saudáveis. Então, eu acredito que eles pensaram assim, eu tenho que apelar para um outro lado agora. Talvez indo pelo caminho da nostalgia, eu consigo trazer a memória afetiva do alimento, eu consigo caminhar ali. Não tenho certeza, mas a leitura que eu faço é essa. Eu preciso estar atento à realidade global. Sim. Eu preciso estar atento, literalmente, ao mundo, como que o mundo se porta hoje para poder vender. Se a Coca-Cola... Vou te dar um outro exemplo. Você lembra que há muito tempo atrás tinha aquela Coca-Cola de 3,5 litros, aquela gigantona? Sim. Por quê? Porque era o mundo da família. Era a Coca-Cola para comprar para almoço de domingo com frango assado, com a lasanha, com alguma coisa assim. Hoje em dia, a grande maioria campeã de vendas é 1,5 litro, 600 ml. E eles criaram até aquela latinha, a minizinha, né? Acho que é 180 ml. Alguma coisa assim, que se vacilar dá menos de um copo. Por quê? Porque o consumo mudou. A forma como o ser humano está vendo essa questão, falando de saúde, né? Eu preciso me adaptar, porque eu não vou mudar. Eu não vou mudar a minha comunicação. Sim. Eu não vou mudar o meu produto, perdão. A Coca-Cola não vai parar de vender Coca-Cola para começar a vender suco. Ela se adaptou ao mercado, o McDonald's se adaptou ao mercado para poder continuar vendendo aquilo que ela vende. Sim. E, Leandro, falando de negócio local, que é legal a gente trazer isso também, porque a gente cita essas empresas grandes, e aí a nossa audiência que está assistindo fala assim, pô, eu tenho meu negócio local aqui.
o tráfego na internet, o marketing digital é para todo mundo? É para todo nicho? Tem espaço para todo mundo? O que a gente pode falar para essa galera que tem um salão de beleza, uma clínica, um restaurante, um escritório e acaba não se vendo dentro desse mercado? Como se incluir dentro desse mercado? Cara, isso é muito interessante você falar. Porque, Thiago, muitas pessoas enxergam no marketing digital como uma máquina de fazer dinheiro. E um negócio físico, ele tem um limite de atendimento. Por mais que você queira, você não consegue gravar 50 podcasts num dia. Sim, é verdade. Por mais que chegue uma pessoa aqui agora falando assim, eu te dou R$1 milhão para você gravar comigo 50 podcasts. Para você fazer isso, você tem que ter no mínimo mais umas 3 ou 4 pessoas para fazer o seu papel e mais uns 4 estúdios desse, no mínimo, ou 5, para poder atender aquela demanda. Concorda comigo? Sim. Ou seja, o negócio local tem um teto. Cabeleireira, ela não consegue fazer 400 cabelos num dia. Então, peraí, qual o cenário que eu tô? O negócio local, eu tenho esse produto, então, sim, é para mim. Mas eu tenho que entender que a minha forma de venda, as minhas expectativas precisam estar alinhadas. Vamos lá. Você deu esse exemplo assim? Não, deixa eu responder primeiro a sua pergunta, depois eu vou para esse outro lado aqui. O que ela tem que entender? Ela tem que criar o perfil do Instagram dela e começar a anunciar para que ela seja vista por pessoas diferentes do marketing do boca a boca. Então, é sim para todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir trazer uma escala. Nem todo mundo vai conseguir trazer uma escala, mas todo mundo vai conseguir chegar a novas pessoas. E às vezes, Thiago, escala para um negócio é ruim. Sabe por quê? Você tá com muita vontade de entrar no iFood e pedir um delivery, mas se o negócio está com 3 horas de atendimento e tá muita gente pedindo, você vai desistir. É verdade. E se aquilo começa a se repetir por 1, 2, 3, 4, 5 semanas, você vai falar, cara, não vou mais comprar lá porque ali só demora. Porque ali só isso, porque ali... Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, essa consciência ela é importante para, na sua criação de expectativa para levar o seu negócio para o digital, você saber que você tem um teto. E isso não é ruim, é a realidade do seu negócio. Sim. E aí entra a cabeça do empreendedor de saber, pô, beleza, para eu faturar mais, como que eu vou ter que me reestruturar no meu negócio local? Ah, vou ter que colocar mais uma cadeira aqui dentro no meu salão de beleza, vou ter que ter um outro estúdio do Noir para atender essa demanda que está muito alta, e aí você vai conseguir chegar num outro nível, num outro patamar. Qual que é o problema que as pessoas se frustram com marketing digital? Eu acho que eu estou aqui hoje, eu já quero amanhã faturar como se eu tivesse, sei lá, 10 estúdios. Se chegar essa demanda hoje, você não está pronto para atender. Legal isso, sim. Entende? E aí eu termino gastando dinheiro de uma forma errada com a expectativa. Está tudo desalinhado. Eu quero que o meu salão lote, eu quero que o meu salão fique lotado, mas eu vou começar a perder cliente porque as mulheres não vão conseguir esperar 2 meses para poder fazer sobrancelha. Sim. Cabelo, pintar, cortar, talvez, mas sobrancelha, a mina vai ficar lá com a sobrancelha parecendo taturana? Não vai. Sim. E eu sei que você vai puxar outro gancho, mas eu preciso comentar isso, porque tem muita gente que roda anúncio, chega a mensagem no WhatsApp e não tem pessoas para responder a mensagem. Cara, perfeito, perfeito. Você tá lá fazendo cabelo e chegou uma mensagem no WhatsApp. Pô, para que você vai colocar lá para atender 300 pessoas por dia se você não tem essa capacidade? Então, a gente tem que ter essa visão de qual é o meu nível hoje, e aqui eu não estou falando de nível baixo ou de nível alto, mas a minha estrutura que eu consigo hoje atender o máximo de pessoas e dimensionar a minha estratégia de marketing para atender aquilo. Se eu tenho capacidade de atender 10 pessoas por dia e para fechar uma pessoa, eu tenho que conversar com 5, 6, então eu tenho que fazer uma estrutura de orçamento, de estratégia, para que eu tenha no mínimo ali 40 pessoas comigo conversando no dia. Mas por que 40? Porque talvez eu não tenha conta de conversar com 60, conversar com 70. E aí termina sendo um contra-marketing para você, um marketing negativo. Porque eu estou mandando mensagem e a pessoa está lá e não tem ninguém para me atender. Por isso que o mercado agora, que está muito promissor, é o mercado de agente de IA.
Agente de IA. Entendeu? Eu até ofereço essa solução para algumas pessoas, que é você pegar lá, ter esse agente para poder fazer o atendimento por você. Cara, isso está dando muito certo. Não é a mesma coisa que você atender. Sim. Porque você tem um feeling ali e tudo mais. Mas a pessoa que chegou, ela não vai estar desguarnecida. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que o agente de IA, ele é muito legal para ele fazer um filtro. Porque quem chegar ali no final do filtro, ele já vai estar mais qualificado para ele ser o possível cliente para comprar. Porque dependendo da inteligência artificial, ele consegue sondar se aquele cliente está qualificado ou ele é só um curioso, né? Sim, consegue. Até porque essa questão da IA, cara, da inteligência artificial para o mercado digital mudou muito. Mudou muito. Para você que vamos lá, você que é empreendedor, que quer começar hoje, a quantidade de agentes de IA disponíveis no mercado para reduzir o seu trabalho operacional é absurdo. Você quer fazer um vídeo e às vezes você não consegue. Cara, tem como você fazer um clone seu, você bota lá o prompt, tudo bonitinho, você escolher a roupa que você quer estar e você gravar o anúncio. Isso facilita muito a vida. Você não sabe o que escrever, vai lá no ChatGPT. Ah, mas o ChatGPT vai me dar um negócio muito genérico, mas você saiu de uma coisa que você não tinha nada para algo que você pode avaliar. Verdade. Entendeu? Então você já tem um ponto de partida ali. Então, essa questão da IA é diferente de chatbot. O que é chatbot? Você manda lá, oi, tudo bem? Ah, olá. E vem aquela mensagem quilométrica e digite 1 para isso, digite 2 para aquilo. Aquilo ali é horrível, é engessado, termina trazendo mais problema do que solução. O agente de IA, cara, consegue fazer com que você converse como se fosse uma pessoa normal. Tem alguns que ouvem áudio, né? Você pluga isso no chat GPT da vida, cara, escuta áudio e consegue responder mediante aquilo que você está falando. Ele não tem uma resposta pronta para a sua pergunta. Ele tem uma inteligência para entender aquilo que você perguntou e com base naquilo que eu citei, que eu dei de informação para ele, te dar a resposta. A depender, ele consegue até fechar a venda, cara. Muito legal, cara. Sim. Tem integração com a agenda, né? Sim, você consegue integrar com a agenda para já chegar lá, fazer o atendimento perfeito e tudo mais. Que legal, cara. Sim. E isso é utilizar a tecnologia para o bem. Ao seu favor, justamente. muito legal. Aí você vai conseguir atender 50, 60 pessoas no dia. Sim. E uma coisa que você falou muito legal, cara, que eu acho que é importante a gente puxar esse assunto, porque também está dentro do marketing digital, é a questão da escalabilidade. Sim. Porque o ambiente físico, você vai ter um limite. Sim. Você vai ter um limite ali. Mas quando esse profissional, ele quer escalar o seu conhecimento, existe a possibilidade também dele disponibilizar isso na internet e ele ensinar outras pessoas nesse sentido. Então, eu queria saber sobre essa questão, cara, da criação mesmo de infoproduto. Eu sou um especialista, só que no meu salão de beleza eu já não consigo atender, sei lá, mais de 50 pessoas. Eu não consigo ter essa escalabilidade dentro do meu negócio. Mas eu consigo transpassar, ou melhor, ensinar outras pessoas as técnicas que eu tenho. Esse mundo de infoprodutor, ele está saturado? Tem espaço para todo mundo? Não tem. Fala para mim. Não está saturado e tem espaço para todo mundo, cara. Tem espaço para todo mundo que tem algo para poder anunciar. Uhum. Vamos supor, pegar o exemplo aqui seu. Você tem um No Ar Podcast. Quantas pessoas hoje querem fazer um podcast? Isso aqui vira um infoproduto. E só aqui eu já penso uns 10 diferentes. Você pode fazer infoproduto como um e-book com indicação de lista de materiais. Se você tem 500 para investir, 1.000 para investir, 10 mil para investir. Você pode direcionar a pessoa para a quantidade que ela quiser. Você pode criar um podcast ensinando a pessoa... Você pode criar um infoproduto ensinando a pessoa como ser um bom host. Você pode criar um produto ensinando a pessoa a como conseguir parcerias, a como conseguir patrocinadores. Você pode construir um infoproduto ensinando pessoas a toda a estrutura completa. Aí a escalabilidade é muito maior. Você tem a prova viva, você tem a prova social, que isso aqui funciona. E todo santo dia tem pessoas que saem de casa, que estão insatisfeitas com o próprio trabalho e que querem mudar de vida. E aí você tem uma oportunidade de fazer aquilo que muitas vezes a pessoa tem uma aptidão natural para fazer e muitas vezes ela não teve a oportunidade. E aí, o que eu acho bacana?
dos cursos online e tudo mais, cara. Quebrou um paradigma muito grande que para você ter uma profissão, para que você mudar de vida, você tem que fazer uma faculdade de 4, 5 anos. Cara, tem gente que não tem condição de fazer uma faculdade. E tem pessoas que não têm nem a educação necessária para conseguir acompanhar o raciocínio de uma faculdade. Vou pegar um exemplo aqui, tem gente que é boleira, tem gente que faz doce, que faz bolo. Se ela consegue ter alguém ali para ajudar ela, ter um Instagram pelo menos bonitinho, a quantidade de pessoas que ela vai conseguir chegar vendendo aquele docinho dela é muito grande. Entende? Tem gente, cara, que não tem, muitas vezes, o tempo para poder passar a noite na faculdade. Mas, às vezes, ela consegue estudar algum curso que vai permitir ela ter uma nova profissão. E ela vai lá, investe naquilo, estuda e consegue. Então, o infoproduto ele é escalável, porque ele não depende do seu tempo. Ele depende do seu conhecimento, mas não depende do seu tempo. Você não vai precisar dar aula para 20 pessoas durante o dia inteiro. Você vai ter 2.000 e cada uma vai acessar aquilo que já está gravado no momento que quer. Então, o infoproduto ele é uma forma de você envelopar um conhecimento que você tem e ofertar para mais pessoas. Isso traz escala. Muito legal. E eu vejo, cara, que muitos profissionais são muito bons no que fazem, mas eles não têm coragem de dar esse primeiro passo. Você tem alguma dica pra dar pra essa galera que tá assistindo a gente, assim, que, pô, o cara é bom no que ele faz, ele tem uma técnica incrível, mas ele vai, eu acho que eu vou lançar, vai flopar, não vai dar certo, ninguém vai querer comprar. Eu conheço pessoas assim, tá, Leandro? Que eu falo assim, rapaz, você tem potencial, cara, mas, não, ninguém vai comprar, não. O pessoal tem essa crença. Irmão, eu vou usar para responder essa pergunta o evangelho de hoje. Né? No dia de hoje, o evangelho é a parábola dos talentos. Talento que Deus nos dá é para tudo. Vou dar um exemplo de uma amiga minha, ela é lá de Recife. Ela é advogada, é carismática também, conheci ela na Escola Nacional. Ela é advogada e ela trabalha com famílias. E no trabalho dela, ela faz de tudo para trazer o melhor para aquelas famílias. E ela carrega a fé dela, ela não vai pregar para as famílias, mas ela leva o princípio que tem dentro daquilo ali. Quantas pessoas são profissionais, estão na internet, mas, cara, são pessoas que não estão levando boas mensagens. São pessoas que estão interessadas em meter a mão no bolso do povo, pegar dinheiro e sair. Compromisso com quem está do outro lado, não tenho nenhum. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que eu quero fazer uma provocação. E a provocação é, até quando os maus vão estar ocupando o lugar dos bons? O evangelho de hoje, Jesus fala, né? Que o servo que pegou o talento e enterrou, ele é mau e preguiçoso. Não é mau e pecador. Não é mau e corrupto. É mau e preguiçoso. E às vezes esse medo é egoísmo. Às vezes esse medo é vaidade. Às vezes esse medo é um trauma. Mas uma dica para quem precisa começar, cara, começa a gravar vídeo. Ao invés de você postar no Instagram, deixa salvo na câmera. Começa a fazer isso todo dia. Treina no espelho. Treina em qualquer canto. Mas começa. Porque às vezes você está tirando a oportunidade de uma pessoa que realmente precisa do seu serviço de estar sendo beneficiado com aquilo. O mercado digital, Thiago, ele conecta quem tem a necessidade com quem tem a solução. Se eu tenho uma solução e me omito, alguém que tem atitude vai roubar o meu lugar. E tem espaço para todo mundo, cara. É um oceano azul. Por que eu estou falando isso? As pessoas não se conectam com a solução somente, mas com quem está oferecendo. Entende? Com quem está oferecendo a elas. Se eu não concordar com a pessoa, eu não vou comprar dela. Principalmente se for uma questão de negócio. Não estou falando de um bem onde eu não vou ter uma relação com a pessoa, mas a gente está falando de infoproduto, a gente está falando de negócios de educação, né? Onde eu vou aprender algo, onde eu vou precisar estudar. Se eu não concordo com o que a pessoa está falando, como que eu vou ficar aguentando 2 horas dela falando o tempo todo para mim? Não dá certo. Então, às vezes, a pessoa, além de ter o potencial,
ela está se omitindo porque existem pessoas que precisam daquela solução e só iriam se conectar com aqueles valores. Tem um anúncio que já rodou aí diversas vezes, acredito que muita gente que é do mercado digital já viu isso, né? Tem uma galera de um canal que é chamado Favelado Investidor. Uhum. Aí tem um anúncio onde eu visualizei uma vez que falavam, que eles começaram a falar que começou a dar problema na monetização deles. Porque as pessoas pararam de consumir o conteúdo. E aí a pessoa que foi lá solucionar o problema deles falou, cara, qual que é o problema? Vocês começaram a tirar os elementos de conexão. Vocês começaram a tirar os elementos que geravam conexão com as pessoas da favela. O nome do canal acho que era Favelado Investidor. Eles faziam de roupa da Lacoste, de Juliette, com os elementos que as pessoas da favela se identificavam. O que a pessoa da favela via ali? Cara, eu também posso. Pô, que bacana. É alguém daqui que está vencendo. E a partir do momento que você vai tirando esses elementos, eles foram perdendo a conexão. E para poder se conectar novamente, eles voltaram a incorporar. Automaticamente, se você é bom e você não tem essa coragem, você está deixando ali um espaço vazio. Porque tem coisa, ainda mais falando aqui a nível, né, trazendo essa questão do evangelho, que só eu vou poder fazer, cara. Ninguém vai poder fazer por mim. E a minha omissão vai deixar aquele espaço vazio. Se você não tivesse esse espaço aqui do Noir, quantas pessoas não teriam vindo? Porque elas confiam em você. Elas têm você. Você se tornou uma referência local para isso. Então, caraca, tem o Thiago. Pô, eu conheço ele é uma boa pessoa. E você abriu um espaço no local. Não sei se você foi o primeiro, mas tenho certeza que a partir de você vieram outros. Entende? Você inspirou outras pessoas. Você não tá, tem concorrente. Não, cara. Copia mesmo, faz igual. Porque o que é seu, ninguém vai tirar. A essência. É a essência, sabe? É aquilo que só o Thiago tem, que só a Thalia tem, que só o Noir tem. Entende? Sim. Então, quando alguém tiver medo, ela precisa começar a olhar para dentro de si mesma e pensar, eu tenho algo a mais. Eu preciso colocar essa cara a tapa, sabe? E é legal você falar isso, Leandro, porque quando você fala da questão do favelado investidor, existe ali uma base de seguidores que ele tá engajado com o teu conteúdo. E aí o que você falou me trouxe um alerta, que é o quê? Sim. Você tem que estar sempre em conexão com essas pessoas. Por quê? Eles estão ali te seguindo por algum motivo. Sim. Então, você deve ouvi-los. Você deve estar sempre ali Claro. perguntando o que eles querem ver, o que eles querem acompanhar. Aquele feedback é importante também. E quando a gente começa a criar esses conteúdos da nossa cabeça sem ter uma base, acaba a gente tirando essa conexão com o nosso público. Sim, total, total. A gente precisa escutar para quem a gente está se comunicando, né? A gente precisa escutar com quem a gente está falando. Porque se a gente não escutar, cara, vai dar errado. Vamos lá. Qual, para mim, é o grande diferencial no mundo do infoproduto? Pesquisa. Eu não tenho cliente, mas você conhece as pessoas que consomem. Vai lá, conversa com ele. Pô, cara, por que você compra tal coisa? Por que você compra tal roupa e não compra tal roupa? Por que você só compra, sei lá, por que você só bebe Coca-Cola? Por que você gosta do Burger King e não gosta do McDonald's? Os exemplos que a gente já deu aqui. Por quê? Se eu quero criar uma hamburgueria, eu vou escutar as pessoas que comem hambúrguer e vou perguntar o que elas querem. Legal. E a partir daí eu vou montar o meu produto. E a partir daí eu vou começar a pensar nas coisas que eu vou colocar. Entende? Se eu tenho uma hamburgueria e eu quero atrair o público jovem, mas o público jovem muitas vezes não vai sozinho. Cara, tem uma coisa que um casal de amigos meus me falou uma vez, que tem um local que eles frequentam lá na cidade e eles só vão naquele local, sabe por quê? Porque tem um espaço kids com pessoas para poder olhar as crianças. Às vezes a comida nem é a melhor, mas enquanto família, eles conseguem um local onde as crianças vão se beneficiar e o casal também. Eles conseguem ter tempo de qualidade juntos e também conseguem, né, com que os filhos tenham tempo de qualidade juntos. Entende a diferença disso? Às vezes não é a melhor comida. Às vezes não é o local mais barato. Às vezes também talvez não seja o local mais caro. Mas ele tem algo que oferece para eles que tem muito mais valor. Sim. É gerar valor realmente. Sim, então, quantos locais talvez
pensando assim, né? Se você tem um restaurante e você quer aumentar o faturamento, né? Aumentar o lucro, você vai pensar, sei lá, em colocar pratos novos, investir, em aumentar preço, mas às vezes um movimento que você faz, porque você escutou a sua audiência, você abre um espaço kids, você abre algum cantinho das crianças, você faz alguma coisa assim nesse sentido, você vai começar a atrair outras pessoas que vão começar a frequentar, porque sim, é bom, aí ninguém vai para um local que é ruim, mas tem algo a mais que faz essa diferença. Incrível. Você citou o evangelho, cara, e uma coisa que a gente acaba tendo como experiência, e eu como um católico sei disso, que o nosso povo, ele é meio medroso quando se trata de marketing Muita digital. coisa. Eles começam a falar que isso não é pra mim, que começam a comparar com golpe, Sim, não, eu vou estar sim, lesando sim. alguém e tal. E eu como católico, vou te falar que lá no começo, eu também cheguei a pensar isso, tá? Eu não vou falar que é só os outros, não. Eu tive que quebrar essa crença também de saber que eu posso entregar algo de bom pra alguém pela internet que não tem nada de errado Sim, com de isso. fato. Isso é uma coisa que chega pra você também, cara? Como Chega, que, como cara, que é chega, esse chega. relacionamento de um carismático também, até pra poder ajudar outras pessoas? Infelizmente ou felizmente, enfim, chega. Chega porque... Chegam por dois motivos. Acho que não é nem só a questão do marketing digital, não sei se você vai concordar comigo. Mas o cristão como um todo, e eu vejo isso muito dentro da igreja católica, a gente tem uma falsa ideia que pra gente ser feliz a gente tem que estar sofrendo. É verdade. Que o católico... Já parou pra perceber que tem gente que fala assim, como é que você tá, meu irmão? Como é que tá a sua vida? Tô na batalha, tô na luta. Você vai falar com a pessoa 10 vezes, ela sempre vai falar, tô na batalha, tá na luta. Cara, eu tô sendo cristão, é errado. Tem dificuldade na minha vida? Tem problema? Tem perseguição? Tem. Mas, irmão, você pergunta, como é que você tá, cara? Tô bem. E não é porque eu tô querendo maquiar a minha realidade, mas o Deus que eu sirvo é muito mais forte do que isso. É muito maior do que todos os meus problemas. Se eu dou mais atenção aos meus problemas, eu tiro o lugar de Deus de centro e começo a colocar o local do problema ali como centro. Então, automaticamente, isso vai me gerar problema. Então, termina aqui. O marketing digital, ele abre uma porta de uma prosperidade financeira, de uma melhora de vida, de uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, falando assim de forma mais escrachada. E, automaticamente, as pessoas começam a ver isso com preconceito. Porque não pensam no retorno financeiro disso. Não pensam na qualidade de vida que isso poderia propor, entendeu? Irmão, hoje em dia o SUS está lotado. Quem não quer dar um plano de saúde para sua família? Quem não quer dar o melhor para os seus filhos? Então, eu diria para quem tem esse pensamento, parar de ter preconceito e começar a pensar, será que eu estou sendo cristão da mesma forma? Nunca me esqueço, uma pessoa, eu tinha esse problema também, falava, cara, eu me sinto muito mal, porque Jesus viveu a cruz, ele carregou a cruz, mas como que eu quero comprar um carro bom? Como que eu quero viajar? E eu tinha essa questão comigo, né? E essas coisas você precisa de dinheiro para poder fazer, não tem para onde correr. O mínimo que seja, você ir para um hotel pequenininho, você vai ter que ter uma graninha para poder gastar aquele final de semana, e muitas vezes o salário mínimo a pessoa não consegue fazer isso. Eu tinha essa ânsia dentro de mim, e o que ele me disse foi, da mesma forma que aqui na terra Jesus foi crucificado, aqui na terra ele ressuscitou. O corpo glorioso do Senhor estava aqui. Não é sobre o marketing digital ser uma fonte de dinheiro que vai se corromper. Mas espera aí, a minha fé é tão baixa, a minha fé ela é tão pequena a ponto de ter mais dinheiro começar a afetar os meus valores, os meus princípios? Entende a questão? O problema não está no marketing, o problema está na relação errada que o cristão tem com o dinheiro. Ou de demonizar ou de endeusar. Ou de falar assim, dinheiro é aquela questão, né? Vamos lá, vamos dar dinheiro, tem que dar dinheiro, vem aqui, ganhe mais e seja próspero, né? Essa questão da teologia da prosperidade, onde Deus está agindo na sua vida, quer dizer que você vai estar abençoado, quer dizer que você vai estar ganhando mais dinheiro. Isso não tem nada a ver com Deus, cara. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso não é evangelho. E acredito que você concorde com isso. Da mesma forma que viver uma pobreza miserável debaixo da ponte não é evangelho. Tanto que ele diz para quê? Para a gente ir aos pobres. Tanto que ele diz para a gente ir saciar aqueles que têm necessidade. Mas também ele entrou na casa de pessoas que tinham condição financeira, mas que eram pobres de espírito.
Então, o marketing digital, ele me dá uma possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor. Mas, muitas vezes, uma catequese errada, muitas vezes, uma visão errada do que é evangelho, faz com que eu tenha uma visão errada do que é dinheiro. E aí, vai tudo por água abaixo. É, como se o dinheiro fosse o pecado. Justamente. As pessoas não têm problema com marketing digital. As pessoas têm problema com a consequência que vem depois. Sim, Irmão, se você ganhar mais dinheiro, a sua vida vai mudar. sim. Mas você vai precisar mudar? Sim. E eu acho legal, cara, eu gosto muito de usar essa analogia, e você perguntou se eu concordo plenamente. Porque, cara, pensa comigo, você gosta de ajudar a igreja, né? Você gosta de ser um bom dizimista, Sim. você gosta de ofertar. Aham. Agora, imagina se sua condição financeira melhorar. Você não vai poder ajudar mais ainda a igreja? Justamente, Aquelas pessoas que justamente. você sabe que passa necessidade lá na sua comunidade. Imagina você conseguir poder dar uma cesta básica que não vai ser tão sacrificante para você, digamos assim. Que você, em vez de Justamente. ajudar uma família, você vai poder ajudar 2, 3, Cara, 4. bom demais. E isso possibilita, né? Então, você Justamente. ganhar mais dinheiro, você conquistar mais dinheiro, te possibilita ajudar mais pessoas. Não quer dizer, Thiago, que eu preciso ganhar mais dinheiro para poder ajudar as pessoas. Exato. Mas ter mais vai me permitir fazer mais. Não tem para onde correr. Para 2, por favor. Água. Ter mais dinheiro vai me permitir ter mais possibilidade de ajudar mais pessoas. Mas não quer dizer que eu preciso ter dinheiro para poder ajudar. É aquela questão da oferta da viúva, né? Ela tinha um pouquinho ali, mas aquele pouquinho que ela tinha, ela conseguiu entregar tudo. Então, cara, se eu tenho um conhecimento, se eu tenho uma capacidade de transformar a vida das pessoas, de ajudar, seja lá... Gente, transformar a vida da pessoa não é algo surreal. Quantas vezes você tem uma experiência maravilhosa porque você foi num local e nesse local que você foi, você conseguiu ter uma boa experiência no atendimento, você conseguiu ter uma boa experiência numa recepção. A transformação, ela pode ser pequena também, ela pode ser pequena não, ela pode ser simples, ela pode vir de algo simples. Mas o que muitas vezes impacta a relação do católico, a relação do cristão com o marketing digital é o dinheiro. É a falta de uma boa relação com o dinheiro. Cara, e é muito legal você falar exatamente isso, porque as pessoas que eu conheço, muitas delas católicas, né, elas acabam vendo a internet como um vilão e não como um aliado, Sim. né? E a gente precisa entender que tem gente, cara, vou te falar, tem gente que não tem Pix até hoje, tá? Porque tem medo de tomar golpe. Aí não fez nem a chave Pix, nem não usa nem o Pix por causa do Sim. medo que tem. E isso é uma crença que tem que ser quebrada, né? É uma crença limitante. Irmão, vamos falar aqui de um fenômeno da nossa igreja que, graças a Deus, eu rezo para que cresça muito mais. Frei Gilson. Sim. Ele só conseguiu esse estouro, primeiro por ação de Deus e do Espírito Santo, mas através das ferramentas de marketing digital. Ele começou com a live no Instagram. Hoje em dia ele tem toda uma estrutura, que é marketing digital. Ele não tem estratégias de marketing para poder anunciar. Não estou dizendo aqui que ele tem lá uma copy mirabolante para poder... Não. É Espírito Santo, é Jesus Eucarístico e... Verdade. O negócio, e verdade, perfeito. Mas o meio do marketing digital proporciona isso, porque precisa de um conhecimento de transmissão, precisa de uma pessoa que saiba de OBS, precisa de uma pessoa que saiba de YouTube, de configuração, precisa de uma pessoa que saiba de iluminação, de câmera, de posicionamento, de equipamento. Então, existem os conhecimentos que muitas vezes poderiam ser utilizados numa rádio, numa televisão, adaptados ao YouTube. Isso é marketing digital também. Sim, sim. E isso é interessante, cara, como que está muito próximo da gente. Essa ideia que o marketing digital ou marketing geral é algo distante, é algo que hoje não cabe mais. Sim, de fato. Não tem como. As grandes empresas estão se posicionando. Empresas como a Petrobras, elas contratam influencers para poder fazer campanhas hoje em dia. Sim. Essa questão de influencer, que como que você enxerga também? É uma boa, cara, você contratar influencer para tá divulgando ali a tua loja, o teu negócio? Para negócio local é uma boa estratégia, mas você tem que, mais uma vez, voltar aquilo ali. Aquele influenciador que eu tô pensando em contratar, ele
tem conexão com os meus valores também? Porque, vamos lá, a estratégia de marketing com influências, ela é muito boa, principalmente para negócio local. E não é você contratar, por exemplo, uma Virgínia que ela tem uma amplitude nacional. Aí você vai estar dando um tiro no pé. Porque a pessoa que vai poder comprar o seu negócio, ela não vai estar sendo alcançada. Mas, às vezes, na sua cidade, tem aquela pessoa que tem 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, e a maioria das pessoas são pessoas locais. Então, pô, isso aí é uma boa estratégia. Porque ela fala da realidade do local com a audiência local. Então você vai lá, contrata ela, você tende sim a ampliar a visibilidade do seu negócio. Bacana. Isso é bom? E você tem alguma dica de como que... Agora eu vou falar, vou até puxar como posso dizer, uma sardinha pro pessoal que tá assistindo a gente. Você tem alguma dica de como que você pode iniciar a conversa para fazer essa negociação? Permuta é uma boa? Ou contratar com dinheiro, pagando é uma boa? Na sua experiência, o que você enxerga que é o melhor a ser feito no momento de você falar assim, pô, tô de olho numas influências aí que tem 10, 15 mil, mas como chegar nessas pessoas? De chegar no direct dela, ou ela depende, ela pode ter um número de assessoria, falar que você quer fazer uma parceria e entender qual que vai ser a proposta dela, que muitas vezes essas pessoas elas já têm um pacote, né, para poder te ofertar, tipo assim, 4 stories e um Reels, aí por X dias na semana ela já tem, mas aí você pode acrescentar sim e tentar levar para negociação. Parceria é uma boa. Digamos que eu quero vender um e-book sobre iluminação, tá? E aí você tem uma audiência muito engajada das pessoas que fazem podcast. Pô, vou fazer uma parceria com você. O que é que você prefere? Me pagar, eu receber R$5.000, por exemplo, assim, para fazer os stories, ou 50% de tudo aquilo que eu vender naquele dia para você? Porque infoproduto, eu não vou ter um gasto a mais. Sim. É negociação. Então, acho que vai muito mais ali de procurar com boa fé, né, negociar. Porque os influencers hoje em dia, eles muitas vezes são vistos como pessoas que não têm o que fazer e que ficam gravando vídeo o tempo todo, cara. É verdade. Mas isso é ruim. Elas tiveram ali alguma chance e ganharam amplitude. É trabalho como um todo. Eu não posso chegar para lá e desprezar a pessoa. Aonde que tem o abençoado do problema? Aí o abençoado vai lá, ganha um talento, consegue uma audiência de 1 milhão, ele vai lá e faz parceria para poder divulgar a tigrinha. É verdade. É verdade. E acaba endividando aí muitas pessoas. Justamente, a responsabilidade, porque eu preciso ter responsabilidade com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou comunicando. Sim. Então, dessa forma, a gente consegue. Pô, algo que está no momento agora, a questão do Felca. Felca, não sei como é que fala. Mas ele, cara, ele conseguiu trazer amplitude absurda para um tema muito polêmico e necessário de se falar. Sim. Que muita gente via, mas fingia que não tinha nada acontecendo, né? Justamente. A pessoa que ele denunciou, né, que falou disso, ela também tinha uma audiência muito grande. Mas usava pra coisa errada. Exatamente. Cara, a gente passa rápido 1 hora de podcast, né? Meu Deus, já? Voa. A gente falou aqui sobre essa questão da importância do marketing digital, para quem é aplicado, como que pode ser feito e para quem que é, tudo isso a gente falou aqui, mas eu quero saber da sua essência também, cara. O que Deus representa na tua vida e como que Deus guia todo esse trabalho que você hoje faz de ajudar as pessoas. Porque, cara, sem sombra de dúvida alguma, quantas pessoas que têm a mudança de vida através do seu direcionamento, através do seu trabalho, através de uma mentoria que tem com você. Não é você que faz isso com as pessoas, é o Espírito Santo que vai guiando através do conhecimento que você adquiriu, através de muito estudo, de muito tempo de dedicação. Mas eu queria saber, cara, a importância de Deus no meio dessa situação toda, desse trabalho que você entrega para as pessoas. Irmão, Deus para mim é tudo. Deus literalmente para mim é tudo. A minha oração mais sincera é: Senhor, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, me avisa que a partir de hoje acabou. Porque a minha vida não é dedicada ao meu trabalho, a minha vida é dedicada a Deus. Deus não é uma parte da minha vida, né? Eu vejo muitas pessoas tratar a realidade, fala de religião e tudo mais, como se fosse uma área, né? Não, a minha família é para Deus, o meu trabalho é para Deus, a minha escola, né, o meu estudo, ele é para Deus. O meu corpo é templo vivo do Espírito Santo. Então, Deus não é algo que está presente no momento que eu estou no grupo de oração, no momento que eu estou na Santa Missa. Não, Ele está comigo também no meu trabalho, nas minhas reuniões, e eu preciso me cobrar muito disso para poder ter coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu entrego. Então,
Deus é tudo, irmão. Não tem outra palavra. A ponto de falar assim, Senhor, me mostra onde eu estou errando e me ajuda a melhorar. Porque ninguém é 100%, irmão. Eu já errei muito. Mas eu não posso voltar a errar na mesma coisa, sabe? Então eu sempre peço a Deus isso, que Ele me ilumine, me mostre onde eu preciso melhorar e me dê as estratégias, né? Para eu poder melhorar naquela área, para que eu consiga voltar a entregar mais e melhor. E quando eu tenho ali alguma pessoa que eu estou mentorando, alguma pessoa que eu estou acompanhando, eu não olho só aquilo que ela está vendendo, aquilo que ela está fazendo, eu também olho a etapa da vida dela. Às vezes não está no momento. E eu vou ser muito mais cordial falar para ela assim, falar, cara, eu acredito que agora não é o momento certo para você. Porque vai demandar tempo, vai demandar disso, vai demandar daquilo, e talvez você só tenha esse dinheirinho, você só tenha essa reserva. Vamos tentar de outra forma? Tento dali dar um direcionamento. Porque pode dar certo e pode não dar. Tá tudo certo. É negócio. Esse episódio de podcast, nossa, pode trazer 1 milhão de visualizações. Pode trazer 100. Tá tudo certo. É negócio. Mas eu tenho que trazer isso fazendo a leitura da pessoa que eu vou estar atendendo. Então, como Deus para mim é tudo, eu procuro encontrar na pessoa Jesus Cristo e entender qual é a necessidade daquele Cristo que carrega aquela cruz, né? Será que eu vou precisar ser o Cirineu para ajudar a carregar a cruz? Será que eu vou precisar ser Verônica, levar uma água, levar um pano? Enfim, mas de alguma forma tentar trazer esses princípios do Evangelho que estão dentro de mim de forma humanizada para poder ajudar outra pessoa. Incrível, cara. É exatamente isso. E é uma missão, né? Sim. É uma missão que dia após dia a gente vai batalhando, né? No sentido bom da palavra, né? Que é uma batalha realmente que a gente tem. Mas é legal que a gente acaba agregando na vida das pessoas através do conhecimento. E da mesma forma que a gente agrega, a gente também recebe. E isso é muito legal, que faz parte da nossa evolução como ser humano, como profissional. E é incrível, cara, de verdade. E com certeza esse podcast aqui trouxe várias luzes nos assuntos que a gente abordou aqui. E, cara, tem projetos pro futuro ou para breve? Fala um pouquinho pra gente aí como que tá essa questão também do seu trabalho e se tem novos projetos vindo por aí. Cara, tem sim, tem novos projetos chegando. E uma das coisas que eu quero é justamente estruturar, né? Trazer, na verdade, ela já está estruturada, ela já acontece, mas eu quero me posicionar agora também, né? Quero me posicionar como produtor de conteúdo para ajudar as pessoas que querem começar no marketing digital, que querem começar, que tenham conhecimento. Às vezes é uma pessoa que faz bolo muito gostoso e quer começar a vender o bolinho dela, ou então ela quer começar a vender um e-book e tudo mais. Então, eu quero ajudar as pessoas que muitas vezes não sentem confiança por questões de valores, por questões de princípios, ou por gente que não vai falar a verdade para ela. Todo mundo tem a oportunidade de estar dentro do marketing digital, mas nem todo mundo vai ter resultado. E isso é uma coisa que precisa estar na mesa desde o princípio, né? Então, eu quero começar uma mentoria, onde eu vou estar trabalhando ali com as pessoas, né? E ensinando elas a como sair do zero e a começar a ter suas primeiras vendas. Seja nesse direcionamento que a gente falou sobre o que falar, como falar, o melhor local para você estar, então ajudar ali na estratégia, na concepção do produto. Recentemente estava conversando com uma psicóloga que ela quer começar a falar sobre relacionamento. Ela me trouxe uma proposta, mas eu sentei com ela e pelo meu conhecimento, pela minha experiência, falei, olha, você está me dando esse caminho aqui, mas eu acredito e pela minha visão de mercado que esse outro vai fazer com que você consiga falar com mais gente e transformar essa ideia que você teve num produto que você vai conseguir vender de forma mais cara. Porque às vezes a gente tem o desejo, a vontade e vem outra pessoa que sabe fazer aquilo acontecer. Então eu quero ser essa pessoa que ajuda, né, empreendedores que querem fazer acontecer o seu próprio negócio dentro do mercado digital. Incrível, cara. E pro pessoal aí te acompanhar no Instagram ou entrar em contato contigo, como que faz, cara? Segue lá, @Leandro Rodrigues Maria, com certeza você vai começar lá, né, a ver, vai ter conteúdo de igreja, vai ter conteúdo de marketing e me manda um direct lá que a gente pode estar conversando.
Pô, muito legal, cara. Eu que Obrigado agradeço, pela Thiago. presença Eu que aqui no agradeço nosso mesmo. Foi podcast. incrível. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Demais, demais. Passou que eu nem senti. Passou rápido, né, cara? Muito rápido, Eu irmão. costumo falar isso com o pessoal que participa, pelo menos pela primeira vez aqui do podcast, né? Ou dos podcasts em geral. Mas assim, cara, o nervoso fica ali nos 5 primeiros minutos. Depois Sim, você até sim, sim. esquece, o papo flui, cara. E é bem legal, de verdade. Eu gosto de ter podcasts assim como o seu de hoje, Obrigado, que tem irmão. propósito, Obrigado, né? Que obrigado. tem uma conversa ali recheada, digamos assim, de coisas boas. E com certeza esse podcast aqui foi um prazer realizá-lo e poder bater esse papo contigo. Também agradeço, irmão, porque pra mim, eu gosto de você enquanto pessoa, né? Eu já conheço você, já conheço a Thalia, e a gente tá nesse nível profissional, não é a primeira vez, mas eu, enquanto cliente, tá sendo uma experiência também muito boa. Fui muito bem recebido aqui e digo pra você que tenho vontade, sabe que aqui você tem um espaço muito bom pra poder te atender. Boa, muito legal, cara. Obrigado. Eu lembrei agora que nós ganhamos já uma gincana junto, né? Verdade. Isso daqui tem que ser relembrado. Sim, alô, Carlos. Vezes. Todas as vezes, conhecimento bíblico é com a gente mesmo. Muito bom, cara. Então, obrigado de verdade mais uma Valeu, vez. Thiagão, muito obrigado, meu irmão. E você tá sempre em casa, tá? Muito Volte obrigado. sempre. E galera, obrigado aí pela audiência de sempre. Siga aí o Leandro na rede social. Vou deixar aqui na descrição também, tá ali? A gente lembra de botar aqui embaixo aqui também o Instagram dele. Quando ele falar aqui, a gente coloca também. E siga o Leandro na rede social. Siga a gente também, que nosso podcast vai estar de volta. Essa semana, inclusive, tá ali. A gente tem podcast todo dia, né? O mês de agosto foi meio bagunçado de episódio, porque foi um mês de transição do nosso Sim, de estúdio. estrutura, né? A gente teve a reforma no final ali de julho. Aí o mês de agosto a gente teve que ir adaptando as coisas. Então a gente teve menos episódios em agosto, mas em compensação, nesse mês de setembro a gente vai ter 15 episódios nesse mês. Então, essa semana, inclusive, a gente tem podcast a semana inteira, de segunda a sexta-feira, 8 horas da noite. Então você tá abrindo essa leva de episódios aí dessa semana, cara. Então amanhã, terça-feira, tem episódio aqui no nosso No Ar Podcast a partir das 8 horas da noite. Então siga a gente e fique por dentro de todas as novidades. Thalia, obrigado também aí pela operação de sempre aqui do nosso No Ar Podcast. E tamo junto, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Gratidão a todos os nossos parceiros, SAF Assistencial, Soneca Colchões e também Free Online. Tamo junto e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.